Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Hoje nós vamos finalizar mais um PET, né? Estamos finalizando mais um PET. Como eu falei com vocês semana passada, eu permiti, né? Na verdade, não permiti, mas eu dei a semana passada para que vocês não dei aula, né? Eu não expliquei nenhum tipo de conteúdo para que vocês pudessem, então, adiantar as atividades de vocês. E aí, essa semana agora, a semana 4, nós estaremos fazendo, né, estudando as atividades e o conteúdo da semana 3 e 4, beleza? Então, vamos aí finalizando mais um PET. Lembrando vocês da importância de estar devolvendo os PETs, tá bom? Então, vamos lá. Nós estávamos estudando a Sociedade do Açúcar, né, Brasil colonial, todo aquele processo que se verificou no Brasil, principalmente toda a economia, né, na qual a sociedade brasileira se baseou, fincou suas bases durante o período em que esteve sob o comando da coroa portuguesa. Tá? Então, como eu já havia falado para vocês, o Brasil passou por vários ciclos dentro desse processo econômico. E um desses ciclos, claro, e um dos primeiros desses ciclos, foi o ciclo da cana-de-açúcar. E o interessante é que este, no caso do ciclo da cana-de-açúcar, ele esteve embasado, na verdade, né? Foi as raízes, não as raízes, mas o que sustentou todo esse mundo do açúcar, como o slide mesmo está mostrando para vocês, foi o trabalho escravo. Vocês vão ver que alguns outros ciclos, né, pelos quais o Brasil passou, economicamente falando, como o ciclo do café, foi sustentado por um outro tipo de mão de obra, como a mão de obra imigrante, que veio substituir a mão de obra escrava, né, que vocês também vão ver a partir de agora, se sublevava com muita constância, tá? Então, economicamente falando, o Brasil foi uma colônia pela qual vários ciclos, né, econômicos se sucederam aí. O Brasil, gente, a economia brasileira, ela se sustentava no latifúndio, né, na grande propriedade rural, onde se plantava um gênero agrícola só, né, um latifúndio monocultor, né, e visando o atendimento do mercado externo, tá? E, claro, baseado aí, tendo como sustentáculo o trabalho escravo. Então, vamos lá. Essas motivações nós já vimos, né? Enfim, vamos voltar essas motivações um pouquinho, né? Por quê? Porque é interessante, que eu já falei com vocês, para vocês terem uma ideia, basta ver a obra de Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Tá? Lá ele trata o negro, né, como malemolente, e é muito interessante também, porque a sociedade brasileira, ela é formada por essa miscigenação racial, né? Em sua matriz formativa, nós temos aí essas três raças: o branco colonizador, né, o europeu branco, o português, o negro africano e o indígena, né, que era a população que já habitava essas terras, as terras por aqui. Enfim, essa população branca que veio de Portugal, ela veio em um número muito reduzido. No início eram degradados, pessoas expulsas das suas terras, não vinham de forma alguma com a mentalidade de povoamento, né? O tipo de colonização que se verificou no Brasil foi uma colonização de exploração. Com o passar do tempo, não vinham mais somente degradados, mas, de certa forma, essa população veio muito pequena e vinha com uma mentalidade muito aristocrática, né? E depreciativa do trabalho manual. Né? Ou seja, haja vista, só vocês vão ver mais adiante, quando a corte portuguesa veio para o Brasil, como que uma série de trabalhos não eram feitos, né? Essa dicotomia, essa divisão
do que da Casa Grande e da Senzala era muito presente, né? Do mundo branco europeu e do mundo negro, tá bom? O que eu já falei com vocês também, né, se verifica aqui a produção que se montou no Brasil, uma produção em larga escala, que se precisava de bastante mão de obra para o atendimento ao mercado externo, né, e claro, com um pouquíssimo incremento tecnológico. Né? Então, constantemente e gradativamente, claro, no início de forma lenta, mas com o tempo, de forma constante, o trabalho indígena foi sendo substituído pelo trabalho do negro, porque o indígena ele não estava acostumado com esse tipo de domínio, né? Então, a sua resistência era muito assintosa, né? E além de tudo, ele tinha aí a proteção dos padres jesuítas que fundavam suas missões, vieram junto com os governadores gerais, né? E com o objetivo de catequizar os índios e tal. Então eles tinham essa questão do trabalho indígena, ela apresentava muitos empecilhos que o trabalho negro não apresentava. Até pelo ponto do negro ser comercializado pelo próprio negro lá na África, né? Então, é muito interessante esses fatos. Outra coisa é que os índios, eles apresentavam uma mortalidade muito alta por conta das doenças, né? O organismo indígena, ele não tinha resistência às doenças muito simples, inclusive, trazidas pelo branco europeu, né? Então, havia uma mortalidade muito alta entre os nativos, que já não havia entre os negros, tá? O tráfico negreiro, né, que era um outro ponto que atraía muito o colonizador português, ele era muito lucrativo, né, porque vocês vão ver as rotas do tráfico negreiro, o comerciante, o colonizador português, ele fazia essa troca, muitas vezes, de um negro por armas, né, entre ele, né, e o líder tribal lá na África. Como vocês podem ver nesse mapa, as rotas, né, que os negros percorriam nos navios negreiros. E era sempre eles vinham da África e abasteciam as colônias tanto na América do Sul, mas iam também para a América do Norte, tá bom? Os tumbeiros, então, como eram conhecidos navios negreiros, eles vinham ali abastecidos de negros em péssimas condições, muitos chegavam mortos, eram jogados ao mar no caminho, e quando chegavam aqui eles eram colocados nas senzalas, negociados muitas vezes nos mercados de escravos, né? Enfim, tá? Então vamos lá. Nós tínhamos uma diferenciação entre os escravos, né? Alguns eram escravos de ganho, escravos que normalmente se dedicavam às atividades domésticas, né? Iam parar na casa grande, e os outros que eram os escravos dedicados ao trabalho braçal, que iam para as lavouras, né? Mas ambos, mesmo os escravos de ganho, que se dedicavam às atividades na casa grande, terminado o serviço, eles iam para a senzala, tá? Então, os negros, eles eram submetidos a jornadas diárias extensivas, castigos físicos constantes, punições, enfim, tudo isso fazia com que constantemente, né, eles começaram esse processo de resistência. A resistência negra, principalmente aqui no Brasil, ela houve, né? Haja visto o fato de que os quilombos foram formados, né? Então, o que eram os quilombos? Vocês vão ver no próximo slide. Então, olha só, aqui tem uma série de formas de resistência à escravidão, né? Então, olha, os negros constantemente fugiam
das fazendas, né? Aí os donos das fazendas colocavam os capitães do mato para ir atrás dos negros e tal. Eles fundavam os quilombos. Os quilombos eram uma forma de resistência. As revoltas, aconteceram inúmeras revoltas. O negro constantemente, a partir do momento em que ele começou esse processo de ser comercializado, ele não parou de sublevar-se também, né? O que fez com que também, de forma gradativa, o seu trabalho fosse sendo substituído pelo trabalho do imigrante, mão de obra farta e barata, tá? E não somente através de manifestações violentas, os negros resistiram, mas através também de manifestações culturais, como a religião, culinária, capoeira, né? Etc. Bom, deixa eu mostrar para vocês agora o outro slide. Eu vou sair deste, né? Que a gente tem aí a semana 4, tá? Finalizando a semana 4. Deixa eu abrir aqui para vocês. São algumas formas de resistência do negro, né? Algumas delas eu já falei, tá bom? Então, olha só. O que significa escravidão, né? Submissão de um indivíduo ao outro independente da sua vontade. Então, nem sempre a questão da escravidão ela está relacionada à cor. Claro que no Brasil a questão da cor é muito forte, mas nem sempre, né? Você pode ser escravo mesmo sendo branco. Então, o que é escravidão? Você submeter, você estar submetido a um indivíduo contra a sua vontade, tá bom? A escravidão negra no Brasil, como eu falei com vocês, ela esteve atrelada ao desenvolvimento econômico, ao progresso, ao processo econômico no Brasil, que começou desde o momento em que Portugal tornou mais institucional, né? Digamos assim, o controle de sua colônia, né? A partir do momento em que ele cria as capitanias hereditárias, daí para o governo geral, até o ponto em que o Brasil é levado à categoria de Reino Unido, quando a corte vem para cá, e por aí sucessivamente, mesmo durante o período do Império, da Regência e tal, né? Como o tipo de colonização que se verificou no Brasil foi uma colonização de exploração, né? Houve essa necessidade de uma mão de obra que se dominasse, né? Que foi o que aconteceu com o negro, tá? Tem essa característica que eu já falei com vocês de uma dificuldade muito grande de integração do indígena ao mundo colonial, na questão da resistência, na questão da alta mortalidade, na questão da proteção que os padres jesuítas empreendiam, né, ao indígena. Depois, claro, foi ficando mais difícil, porque quando os bandeirantes entram em cena, né, as entradas e as bandeiras, elas tiveram um papel aí de tornar mais difícil a função dos padres jesuítas, né? Porque os bandeirantes, por exemplo, uma das funções deles era o aprisionamento de indígenas. Claro que entradas e bandeiras tiveram uma função de expandir, né, as fronteiras do Brasil para o interior, lembrando que nesse período o Brasil estava muito limitado pelo Tratado de Tordesilhas, né? E as bandeiras aí, elas tiveram mais ainda do que as entradas esse papel, claro que de uma forma muito mais violenta, tá bom? Vamos falar um pouquinho do tráfico de escravos. Eu já mostrei para vocês como que acontecia essa questão da organização do tráfico, né? Ela se dava diretamente com as tribos, entre o líder tribal, muitas vezes por mercadorias, por armas, né? Então, a pessoa humana, ela era tratada realmente como uma peça de troca, já mesmo no continente africano, né? As rotas, que eu já falei com vocês, tá vendo? Olha, eles saíam aqui,
normalmente de Angola, da África do Sul, e abasteciam a América do Sul aqui, chegavam no Brasil, em Fortaleza, tá? Então, resistência, igual eu falei com vocês, os escravos. Essa questão, gente, da Casa Grande e da Senzala é muito interessante. Essa dicotomia, né, da Casa Grande e da Senzala, do espaço público, do espaço privado, né? Qual que é a função e o espaço que o negro pode ocupar, e ele ocupa de fato. É muito interessante que vocês reflitam sobre isso. Como se organizava a Sociedade do Açúcar, né? Que foi o primeiro gênero agrícola a ser cultivado no Brasil, né? Foi a cana-de-açúcar. Então, no topo a gente tem o senhor de engenho, que é o habitante ali da Casa Grande, né? Normalmente um colonizador europeu, português. Nós temos alguns homens livres, muitos deles filhos de colonizadores, né, muitos mestiços, né, que lidavam diretamente com algumas funções dentro do engenho. E na base da pirâmide a gente tem os escravos, que era o sustentáculo de toda essa pirâmide social que vigorou durante boa parte do período colonial, tá? Enfim, é isso. Nós finalizamos então as 2 semanas que eu falei com vocês. Eu vou disponibilizar eu não vou disponibilizar, na verdade, né, esse slide para vocês copiarem, porque já é bastante coisa para vocês fazerem, tá bom? Então, até mais. Tchau para vocês.